Então, a respeito do ATP, quem é o ATP? Então, finalmente, a gente vai falar todos esses conceitos mais abstratos que a gente viu até aqui, a gente agora vai começar a aplicar de fato onde é que isso acontece. No caso do nosso organismo, os organismos orgânicos, biológicos, vivos, utilizam o ATP para isso aqui. Se existe outra forma de vida que use outra molécula, é possível. Isso aqui não é no planeta Terra, né? Não é na nossa realidade, mas é totalmente possível. O nosso organismo, a nossa forma de vida terrestre foi que evoluiu dessa forma, mas pode haver outras formas de vida. A nossa, essa aqui, utiliza o ATP, seja uma bactéria, seja uma planta, seja um inseto, seja um peixe, seja uma lula, seja uma vaca, ou seja nós, utiliza o ATP como forma de energia. Como é que isso acontece? A adenosina trifosfato, o ATP, como eu já falei para vocês, ele é formado por um açúcar e um grupo amino terminal com 3 fosfato, por isso que é um trifosfato. Esse intercâmbio ATP-ADP, que é quando esse ATP perde, digamos, um desse fosfato, geralmente ela é pela reação de hidrólise. O que é que a hidrólise faz? As moléculas de H2O reagem com esse ATP. Uma vez que acontece essa reação, um dos fosfatos é liberado. Vocês começam a aplicar aqui o que a gente viu. Se um dos fosfatos é liberado, ali, o que aconteceu com a energia potencial que estava aqui de um fosfato com outro? Ela foi para onde? Então, esse fosfato aqui é liberado nessa reação de hidrólise. E o que sobra é o quê? É um difosfato de adenosina, que é o ADP. Então, o que existe, na verdade, é esse intercâmbio. Porque quando eu quero repor a energia, eu faço o quê? Eu fosforilo esse ADP. Lembram o que é fosforilar? Fosforilar é ganhar um fosfato. Fosforilar o ADP é esse ADP ganhar o fosfato. Um ADP mais um fosfato volta a ser ATP. Esse é o ciclo eterno. É o intercâmbio ATP-ADP. Como é que isso acontece? Essa hidrólise desse fosfato é o ponto-chave de tudo isso. Essa ligação, na verdade, é o fosfato mais externo, um dos três do grupo fosfato, ele é ligado ao ADP para formar um ATP por ligação covalente. Vocês lembram lá da química do ensino médio ou da graduação? Qual é a ligação química que tem mais força, que é mais forte, né? A ligação covalente, que é quando os dois elementos compartilham o mesmo elétron, então eles são praticamente grudados, né? Então, é a ligação mais forte que tem. Se é a ligação mais forte que tem, então é a que tem mais energia potencial, que uma vez desfeita é a que vai liberar mais energia. Inclusive, para formar-se uma ligação covalente, requer muita energia para isso. Então, para eu fazer ATP, eu preciso de energia. Preciso. Qual é a forma de energia utilizada para pegar um fosfato, juntar no ADP, fosforilar o ADP e formar o ATP? É o final da nossa história, ok? A gente vai chegar já lá, na cadeia transportadora de elétrons que isso acontece. Essa ligação fosfato é o que a gente chama de ligação fosfato rica em energia. Vocês já sabem por quê? Uma energia potencial. É uma forma de armazenar energia que está ali pronta para ser liberada. Quando esse ATP é hidrolisado e essa ligação fosfato é desfeita, acontece o quê? A liberação dessa energia através do rompimento da ligação, ou seja, a retirada desse fosfato, gerando esse intercâmbio que eu estou falando para vocês. E essa é a que a gente chama de moeda energética, moeda corrente energética do nosso organismo. Esse intercâmbio ATP liberando fosfato, liberando a energia que estava na ligação desse fosfato ao restante, e esse restante é quem? É o ADP, que é formado com a liberação desse fosfato. Quando esse ADP é fosforilado, ou seja, ele ganha um ATP de volta, ele armazena de volta a energia nessa ligação e fica pronto para ser quebrado e assim por diante. É isso aqui que a gente falou. O exemplo que eu estou dando para vocês. Essa fase endergônica seria o que, gente? A própria formação do ATP. É o ADP sendo fosforilado. Quando o ADP ele é fosforilado, é gerada essa ligação de alta energia, que é essa ligação fosfato.
E quando ele é quebrado, é a fase exergônica, é quando você libera aquela energia que totaliza uma liberação de energia até maior do que o que resta de energia final no produto final, que é o ADP. É óbvio que as ligações químicas de um ADP têm muito menos energia do que a energia que foi liberada pela retirada desse terceiro fosfato. Isso é importante para a gente entender o que é anabolismo e o que é catabolismo. Os processos anabólicos obrigatoriamente vão envolver, gente, reações endergônicas. Por isso que é importante a gente entender o conceito de endergônico e exergônico. Por quê? O anabolismo, obrigatoriamente, ele vai envolver o quê? A necessidade energética. Ele consome energia. Consumir energia significa o quê? Quebrar ATP para liberar essa energia da ligação fosfato. Então, anabolismo significa o quê? Converter precursores de vários elementos estruturais em produtos terminais sintetizados, ou seja, eu pego precursores e formo ligações químicas entre eles para formar produtos terminais sintetizados, tecidos novos, estoques novos, como glicogênio, tecido adiposo, massa muscular, enfim. Isso aqui é anabolismo, é crescimento de algum tecido. Porém, para isso acontecer, essas ligações, para acontecerem, elas necessitam da liberação da energia do ATP. Uma molécula de ATP tem que ser o quê? Consumida, tem que ser quebrada. Quando isso acontece, esse ATP libera o quê? O ADP e o fosfato. É por isso que essa reação é endergônica, porque ela consumiu essa energia que foi liberada. Ela internalizou em forma de energia potencial nas suas reações químicas. E vejam só, esse ATP que foi quebrado, se eu somar a energia unicamente do ADP com a energia do fosfato, vai dar uma energia menor do que a energia do ATP em si. Como é que pode? Se o ATP era feito de um com o outro? Porque aqui eu não tenho mais a ligação química. A ligação química que era grande fonte de energia potencial. E o que é o catabolismo? O catabolismo é o contrário. É quando eu quebro um precursor, no caso, quando eu quebro um substrato em termos energéticos, carboidratos, gorduras e proteínas. Como é que a gente quebra, no nosso caso? Oxidando, isso aqui é diferente para as plantas, né? Mas como é que a gente faz o nosso tipo de organismo? Oxidando os carboidratos, as gorduras e proteínas. Isso precisa de quem? Obviamente, do oxigênio. Essa quebra desfaz as ligações químicas dessas estruturas, libera algo dessas ligações químicas. Esse algo é energia potencial, mas aqui não é em forma de ligação fosfato, né? Até porque aqui não é mais ATP, eu estou partindo de outro tipo de moléculas, eu estou partindo de um lipídio, de um ácido graxo, enfim. Eles vão liberar outra coisa, não é energia da ligação fosfato. Qual é a via de transferência de energia que eles liberam? É a transferência de elétrons de alta energia, que é que vai ser aproveitado lá na cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai falar no final desse processo. Essa energia, então, liberada, que vai ser aproveitada através da transferência dos elétrons contidos nos hidrogênios que estavam nessas estruturas aqui, será aproveitada para quê, gente? De alguma forma, para sintetizar ATP. Acontece que essa historiazinha aqui, esse catabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, que serão oxidados para fosforilar um ADP, que ganha esse fosfato e gera o ATP, é uma história bem compridinha. Tem muita coisa e é o que a gente vai falar hoje, essa história. E os subprodutos é o que? Água e gás carbônico, que é respiração. Por isso que se gera gás carbônico. Então, a conversão disso aqui em ATP é o que a gente chama basicamente de metabolismo energético ou de bioenergética, ok? Por isso que a gente chama também de exergônico, né? A liberação de uma energia que proveniente desses substratos da nossa dieta para a síntese de ATP. Por que eu sintetizo ATP? Para pegar esse ATP para os processos anabólicos e assim por diante. Enfim, por que eu chamo a insulina de hormônio anabólico? A insulina é um hormônio anabólico porque ela induz, ela estimula tudo que é reação que faz o quê? Que aproveita precursores para formar
para sintetizar outros produtos. Sendo que a insulina estimula a história inteira. Ela estimula a captação do precursor, no caso a glicose, estimula o aproveitamento da glicose para sintetizar algum produto terminal. Por isso que a insulina é um hormônio anabólico. Um hormônio que é considerado catabólico vai estimular não esses processos, vai estimular mais o quê? É a quebra desses precursores energéticos, desses substratos energéticos, como carboidratos, gorduras e proteínas. Hormônios catabólicos, como o glucagon, vai estimular a quebra disso aqui. Mas sempre que houve uma quebra, se gastou ATP. Na verdade, sempre que houve uma queda, se gastou importantes substratos que geraram ATP durante aquele processo. Esses substratos se esgotaram. Sempre após um grande período catabólico, vem a necessidade de um período anabólico. Quando não acontece proporcionalmente essa esse intercâmbio entre catabolismo e anabolismo, é que acontece uma doença, por exemplo, é quando o organismo não está se adaptando aos estímulos, aí é um quadro patológico. É importante a gente entender o que? O que é essa oxidação desse substrato. Tudo começa, gente, o centro de tudo, as outras vias são adjacentes a uma via principal, que é a via, digamos, a via originária da vida enquanto processo de geração de energia, de síntese de ATP. Tanto que não é à toa que uma bactéria, que talvez seja, talvez não, é a forma mais simples de vida conhecida, ela sintetiza ATP por essa via aqui. Qual é essa via? A via da glicólise, que é quando se oxida glicose e nesse processo é gerado o quê? Gás carbônico, água e se sintetiza ATP. Isso aqui é a respiração celular. Acontece que em organismos mais complexos, ao longo dessa via, existem adjacências muito importantes que alimentam essa via, como, por exemplo, o metabolismo dos ácidos graxos e do glicerol, o metabolismo dos lipídios, que vão entrar aqui reforçando bastante esse processo de síntese de ATP. ATP esse utilizado para que, como eu vinha reforçado para vocês, seja trabalho mecânico, já que a miosina ela é uma ATPase, ela quebra ATP. Olha que interessante, gente, é tudo transferência de energia de uma forma para outra. Quando a miosina quebra o ATP, aquela energia potencial que estava armazenada na ligação fosfato, na ligação de alta energia, é liberada. Essa energia liberada é aquela mesma história de eu estar segurando uma ligação química, eu quebro a ligação química, é tipo um cabo de guerra. Sabe aquela brincadeira do cabo de guerra? Tem uma pessoa segurando de um lado do cabo e outra turma segurando do outro. Quando você, aquele cabo gera uma tensão, né? Cada um puxando para um lado. Aquela tensão é a energia potencial. Quando eu quebro aquele cabo, o que é que geralmente um dos lados fazem? Caem. A queda em si é a transferência de energia que estava na tensão do cabo, que foi para um dos lados. A contração muscular é basicamente isso. Aproveita essa energia liberada da quebra do ATP para ver a mudança conformacional dessa proteína que vai gerar o deslizamento que gera a contração muscular em si. Mas isso aqui é só um dos exemplos de conversão de forma de energia. Trabalho químico, isso aqui é o exemplo de trabalho mecânico. Trabalho químico, em geral, consome muito ATP. Geralmente, trabalho químico em termos anabólicos, que é como que é aproveitar a glicose para sintetizar glicogênio, consome ATP. Claro que consome ATP, gente, é a nossa forma de armazenar energia. Então, eu tenho que energizar essas ligações. Como é que eu energizo essas ligações? Consumindo ATP, mas guardando, transferindo a energia da ligação fosfato desse ATP para as ligações de outros componentes. Que componente é esse? O glicogênio. Da mesma forma, quando eu junto glicerol com ácido graxo para formar triacilglicerol, eu estou energizando essas ligações químicas através da quebra do ATP, isso é que é anabolismo, formando triacilglicerol, que é a nossa mais importante forma de armazenar energia potencial. Também aminoácidos, quando se sintetiza proteínas através da ligação de um aminoácido a outro, também é necessária energia.
Por isso que isso aqui, gente, trabalho químico, é basicamente responsável, junto com o que a gente vai ver daqui a seguir, trabalho de transporte, trabalho químico e trabalho de transporte é o que basicamente constitui o nosso consumo de energia basal, ok? E, então, os trabalhos de transportes que também aproveitam essa conversão dessa energia da ligação fosfato do ATP para poder, essa proteína aqui, que é um transportador, aproveitar essa energia para transportar um íon, por exemplo, contra o seu gradiente eletroquímico, por exemplo. Isso é o que a gente chama de transporte ativo. É necessária energia. Por exemplo, a bomba de sódio potássio ATPase tem muita bomba de sódio potássio ATPase em toda e qualquer célula do nosso organismo. Então, você imagina o tanto que isso consome de energia só para haver esse transporte de sódio e potássio de um lado para o outro, já que isso quebra ATP, né? Então, isso totalizando a quantidade de bombas que existe por célula, num total de células que formam o organismo, junto com todo o trabalho químico que está sendo gerado, é o que constitui o gasto energético basal. Esse é o panorama geral do metabolismo energético. A gente tem uma entrada, já que nós somos um tipo de organismo que precisa se alimentar. Essa entrada é o que? É a nossa fonte de combustível. Essa dieta pode significar o quê? Um alimento entrando no sangue durante a fase de absorção. Isso acontece de 2 a 3 horas após a refeição. Não é à toa que nosso curso começou aqui, né? E também a liberação do combustível armazenado durante os estágios pós-absorção. Que estágio pós-absorção é esse? É quando esses nutrientes provenientes da dieta, em termos energéticos, foram aproveitados não para sintetizar ATP que serão quebrados imediatamente para algum trabalho, não para isso, e sim para sintetizar as nossas formas de estoque. Isso acontece, esses processos anabólicos acontecem especialmente durante o sono, em uma base diária, ou durante o jejum, quando esses estoques são quebrados. Esses estoques estão ali para isso, para suprir as necessidades energéticas de cada processo que precisa de ATP no nosso organismo durante o período de jejum ou exercício prolongado. Quem são essas moléculas aqui, que são as nossas fontes de combustível? Glicose, ácidos graxos livres, aminoácidos e corpos cetônicos. A gente começou a aula falando deles. A oxidação desses combustíveis, aqui que entra algo interessante. 60% ou mais, gente, não é aproveitado para trabalho nenhum. Aqui que a gente pensa, poxa, quer dizer que o nosso organismo tem todo esse trabalho para oxidar e aproveitar energeticamente todos esses substratos e 60% se perde em forma de calor. Como assim se perde? Essa geração de calor é muito importante, a gente vai entender por quê. E cerca de 40% é que realmente é utilizada em forma de quantidade universal constante de ATP, que é utilizada para os processos biológicos em forma de energia. E é isso que permite integridade estrutural, funções diferenciadas. Gente, o que é função diferenciada? Resposta a estímulo. Nossa primeira aula do curso, a primeira aula que vocês estiveram comigo, eu falei o quê? Função diferenciada, alterar a função, significa responder a um estímulo. Crescimento e divisão também, respostas a estímulo, estresse, energia pode ser aproveitada para tudo isso aqui. Cerca de 60 a 70% corresponde à taxa metabólica em repouso e cerca de 25 a 30% em movimento ou respondendo a algum estímulo. Essas fontes de substratos que vão ser oxidados para em algum momento ter a energia dessas suas moléculas serem convertidas em alguma forma de energia que pode ser aproveitada para a síntese do ATP, é um processo mais complicado do que simplesmente a quebra das moléculas desses substratos, né? E isso envolve o quê? O transporte dos elétrons de todas as moléculas dessas fontes de substratos que servem para o nosso metabolismo energético. É o que a gente chama, esses elétrons são transportados basicamente através da forma mais simples que tem da
na a forma molecular mais simples que tem de um elétron ser incorporado, que é no átomo de hidrogênio. Então, essas fontes são, na verdade, fontes de átomos de hidrogênio para redução do oxigênio. Porque, gente, esse processo inteiro se baseia na redução do oxigênio à água. Então, a gente vai entender basicamente isso. Isso tudo, o que é utilizado nesses processos? Aqui do fígado, a gente tem o que já foi estocado. Então, a gente já está partindo aqui, gente, no momento de mobilização. A gente não está mais falando no momento em que os substratos, os lipídios, os carboidratos, as proteínas são aproveitadas para a síntese. Agora a gente vai falar realmente do processo para gerar ATP. A síntese aqui é unicamente do ATP, certo? Então vou falar do catabolismo, de tudo que pode ser catabolizado em função da síntese do ATP. Do fígado, o que é que pode vir do fígado? O glicogênio, que pode ser metabolizado diretamente ou quebrado em glicose, além dos aminoácidos provenientes de proteínas que podem ser quebradas, né, catabolizadas. Esses aminoácidos podem ser desaminados, ou seja, terem os seus grupos aminas retirados para assim servirem de substratos energéticos também. Eles têm carbonos para isso também, que também podem ser retirados elétrons enquanto fontes de átomos de hidrogênio para oxidação do oxigênio, desculpe, para redução do oxigênio também. No tecido músculo, que precisa de muita energia, né? Aqui a gente sempre vai, gente, está dando o exemplo do tecido muscular, que é onde a necessidade de quebra do ATP é bem evidente, né? Até porque boa parte dessas ilustrações, como essa aqui, por exemplo, é tirada do McCullough, que é a fisiologia do exercício, né? Então, para quem quer essa parte mais introdutória da bioenergética, quem quer ter esse um texto mais fluido e não tão bioquímico com relação a isso, eu indico o McCardle de Fisiologia do Exercício. Ele tem uma parte bioenergética excelente, uma leitura assim que parece uma história mesmo. E depois dele eu aconselho você ir para os de bioquímica mesmo, como os próprios livros de bioquímica sempre tem algum capítulo bem tradicional sobre essas reações em função de se gerar ATP. Sim, voltando aqui. O tecido muscular tem as suas reservas de energia em forma de quê? Como em qualquer outro tecido, em, menos com relação a uma dessas moléculas aqui que a gente vai falar, isso vai mudar de um tecido para o outro, mas pegando o tecido muscular como exemplo, existem moléculas de ATP lá, a gente tem uma quantidade corrente de ATP no organismo, que é fundamental até para regular, para se autorregular. A gente vai entender como é que o ATP se autorregula. Existe um outro componente que é o fosfato de creatina, ou a creatina fosfato, bem característico da célula, da fibra muscular, que tem essa forma de estocar a energia potencial nessa ligação desse fosfato aqui, que não é o fosfato do ATP, é o fosfato dessa creatina fosfato, ou fosfato creatina, que é um fosfato ligado à creatina. Existe lá também triacilgliceróis, existe esse adiposo intramuscular, né? Ele acumula, ele sintetiza triacilgliceróis também. Glicogênio intramuscular também. E carbonos provenientes da quebra das proteínas que providenciam esses aminoácidos que podem ser desaminados, transaminados e contribuir para a bioenergética também. E claro, o tecido adiposo, a gente vai ter uma aula inteira sobre ele aqui, fornece essa fonte quase que inesgotável de triacilgliceróis que podem ser convertidos e interconvertidos em ácidos graxos, que é dá início a uma importante rede de interconversões de componentes químicos que podem ser utilizados para essa série de reações químicas que a gente vai ver agora, esses processos de reações em série e em ciclos que vão culminar o que? Na síntese de ATP. Então a gente tem aminoácidos examinados, restando seus carbonos, né? Glicose e ácidos graxos livres. Aqui ele não colocou o glicerol, mas o glicerol também faz parte aqui. Eles entram no processo da glicólise. Lembra que eu falei para vocês que a glicólise é o mais primitivo, né?
é o processo bioenergético ancestral a todos, porque, na verdade, a utilização dos aminoácidos provenientes das proteínas e dos ácidos graxos livres provenientes dos triacilgliceróis, eles são adjacentes ao processo da glicólise, que é justamente que engloba o ciclo do ácido cítrico, a cadeia de transportadora de elétrons, culminando na síntese do ATP. Aquela história de a gente chamar o ciclo do ácido cítrico o ciclo de Krebs, né? Acredito que vocês já saibam por que é mais interessante chamar ciclo do ácido cítrico e não do ciclo de Krebs, porque apesar do pesquisador Krebs ter sido quem investigou e definiu esse ciclo, ele definiu vários outros ciclos também. Então, para outras áreas, né? Não para a nossa área da saúde, mas em outras áreas também existem ciclos da química, às vezes até da química orgânica em geral. Krebs descreveu outros ciclos, então chamar ciclo de Krebs, você não está especificando qual é o ciclo. O correto mesmo é chamar de ciclo do ácido cítrico. Mas ciclo de Krebs, vez ou outra, eu vou chamar também, porque é o que a gente já está acostumado a chamar, né? Para a gente entender esse ciclo, é importante a gente revisar também os conceitos de oxidação e redução. Quando ela perde um elétron, ela está sendo oxidada, ok? Perdeu o elétron, está sendo oxidado. Ganhou, está sendo reduzido. Então guardem isso, porque se a gente vai falar de transporte de elétrons, é essa forma, gente, com que elétrons são transportados de uma molécula para outra. Moléculas se oxidam, outras moléculas se reduzem, e esse elétron, vias oxidativas e redutivas, vão sendo passado à frente. Não é à toa que o processo de respiração celular é o que a gente chama de fosforilação oxidativa. Por quê? É uma fosforilação que depende de oxidação. Quem é que está sendo fosforilado para sintetizar ATP? O ADP. O ADP está sendo fosforilado, ou seja, ele está ganhando um fosfato para sintetizar ATP. Ele está sendo fosforilado. Isso é uma fosforilação e ela é oxidativa porque ela depende dos elétrons que são retirados de quem? Glicose, ácido graxo, aminoácido e assim por diante. Por isso que a gente chama de fosforilação oxidativa. Então, essa dinâmica de ganhar e perder elétrons, de tirar e receber elétrons, é muito importante para a gente entender esse processo, ok? E onde é que a gente está, então? Onde é que acontecem esses processos? No citosol, no citoplasma da célula, acho bem interessante representações tridimensionais das células, que a gente está acostumado a ver só recortes, né? Aqui no citosol, fora das organelas, é onde está acontecendo o processo mais primitivo de todos, que é a glicólise anaeróbia. Não tem participação nenhuma de oxigênio nessas etapas aqui. Que metabolismo, que substâncias são catabolizadas, que substâncias são quebradas nessa fase da glicólise anaeróbia. Envolve quem? Fosfocreatina, glicose, glicogênio, o glicerol proveniente do triacilglicerol tem participação aqui também, e alguns aminoácidos desaminados também. E essa fase aqui já gera ATP, já tem uma contribuição com sínteses de ATPs importante aqui também, que já podem ser aproveitadas para trabalhos biológicos também. E em uma organela específica, diferenciada, cujo surgimento possibilitou a maior variedade de formas de vida no nosso planeta, já que até então as formas de vida que dependem unicamente da glicólise são bactérias, ou formas de vida bem similares a bactérias, que bactérias só faz isso aqui. O aparecimento da mitocôndria possibilitou um aporte energético quase que infinito, porque é na mitocôndria que acontece todo o resto. Ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons. É a fase aeróbia da bioenergética. Principalmente o aproveitamento de quem? Dos ácidos graxos. Só pode aproveitar ácidos graxos na geração de ATP quem tem mitocôndria. Se não tiver mitocôndria, não existe esse processo em nenhuma forma de vida em que se aproveite ácido graxo para gerar energia em alguma organela que não seja mitocôndria.
além do piruvato proveniente da glicose, é aí que as duas se juntam, porque na fase anaeróbia da glicólise, qual é o último componente, o último produto da fase anaeróbia da glicólise? É o piruvato. E esse piruvato é o que vai dar a entrada na fase aeróbia mitocondrial, é o piruvato proveniente da glicose. E alguns aminoácidos desaminados também podem entrar na, no processo mitocondriais, ali no ciclo do ácido cítrico também. E é essa fase que tem uma altíssima capacidade numérica absoluta de geração de quantidades de moléculas de ATP. O rendimento é infinitamente maior e a gente vai entender qual é esse rendimento, como, onde, quando e por quê. Então vamos lá. Iniciando, aqui a gente segue, gente, uma ordem didática, mas por favor, eu quero que vocês entendam isso de forma integrada. Eu vou estar sempre misturando tudo na cabeça de vocês, porque isso acontece de forma misturada mesmo. Não é como marcha de carro. Primeira marcha é fosfocreatina, segunda marcha é glicólise anaeróbia, não. Estímulo a estímulo, demanda por ATP está estimulando tudo isso de uma vez, ok? Agora existe dinâmicas diferentes, velocidades diferentes. E essas velocidades diferentes vão constituir uma demora, um tempo necessário, uma quantidade final possível de síntese de ATP diferente de um para o outro. Então, o que vai diferenciar aqui é a demanda, mas está tudo sendo estimulado ao mesmo tempo. Acontece que um processo vai acabar rapidamente, enquanto outros ainda estão começando. Mas eles começaram juntos. Essa história, didaticamente, a gente começa aqui, no fosfato de creatina, que é essa molécula que também tem um grupo fosfato parecido com o do ATP, sendo que aqui é um fosfato só. Ele tem só aqui um grupo fosfato só. E essa ligação, quando ela é desfeita, ela libera também a energia desse fosfato. Mas a dinâmica é bem diferente. O início da história, na verdade, é o final. Isso aqui, gente, eu estou falando de um ciclo. Tudo que a gente fala de ciclo, início é o final também. Vocês vão ver que quando a gente terminar todos os processos, eu vou terminar o processo com vocês, a explicação de todo esse processo, eu vou terminar aqui, onde eu estou iniciando, ok? E onde é que eu estou iniciando? No ATP sendo quebrado. Por que eu inicio no ATP sendo quebrado? Porque, gente, quando existe uma demanda por ATP, o corpo precisa do ATP para algum trabalho biológico, o que é que ele vai fazer? O que é mais rápido? Qual é a primeira coisa que acontece? Ele já quebra o ATP que já existe. Em toda célula existe um ATPzinho por lá. Tem que ter ATP porque essa célula está viva. No momento que não tiver ATP é porque essa célula morreu, certo? Sendo que ATP não tem como ser guardado, não existe um estoque de ATP. Esse ATP rapidamente é quebrado, é liberado essa sua energia da ligação fosfato, e é o sumiço, essa quebra de ATP, é que é justamente, gente, o estímulo que a célula precisa para entender que ela precisa fazer mais ATP. Ela não pode deixar a ATP acabar. No momento que a ATP começa a falhar, começa a não dar conta, começa a falhar, essa célula começa a ter morte, certo? Os processos biológicos começam a falharem, né? Por isso que ela começa a ter morte. Então, a quebra do ATP que já existe, digamos, é o que informa para a célula que, ó, célula, faz mais ATP, porque esse ATP aqui já foi quebrado, certo? Então, tudo começa aqui. Então, é o final da nossa história, né? O final da nossa história, que a gente vai terminar lá, terça-feira. O final dessa história aqui é o ATP sendo formado para poder ser quebrado, e eu começo aqui desse final também o ATP já existindo. Esse ATP que já existe, então, é quebrado. À medida que ele é quebrado, a célula entende que ela precisa fazer mais ATP. É isso que a gente chama de demanda. Quando surge uma demanda, o ATP é quebrado. Quando esse ATP é quebrado, a gente já sabe esse processo. Né? Quem quebra o ATP, gente, são ATPases que, através de hidrólise, liberam aquele grupo fosfato, gerando ADP e um fosfato livre, e a energia que ligava um ao outro é liberada. É essa energia que vai ser utilizada para os trabalhos biológicos, seja mecânico,
seja químico ou seja de transporte também. A gente vai estar sempre falando desses três trabalhos. Lembra? Energia é uma força que pode ser utilizada e convertida em trabalho. Mas esse ATP foi-se embora, acabou. Didaticamente a gente segue essa sequência, a sequência do ATP, né? Foi-se embora, acabou. Quando ele acaba, o que é que sobra? A energia foi utilizada, a energia acabou também. Sobra ADP e fosfato. Acontece que quanto mais ADP vai sendo formado, isso é sinal de que mais ATP foi quebrado. Aumento da concentração de ADP é sinônimo de que a demanda energética dessa célula está aumentando. Essa compreensão é muito importante. Aumento de ADP é um estímulo. O ADP em si, gente, ele estimula de forma alostérica várias enzimas envolvidas no metabolismo energético. Ele diretamente já estimula algumas enzimas a trabalharem mais. Então, quando eu tenho um aumento do ADP, essa célula já entende o quê? Que, opa, ATP foi quebrado, então eu preciso sintetizar mais ATP. Mas eu já tenho o ADP. Então, rapidamente, qual é a forma mais rápida de formar um novo ATP? A forma mais rápida é simplesmente pegar um fosfato e colocar de volta, certo? Qual é a forma mais rápida da célula encontrar energia para ligar um fosfato de volta a esse ADP? Qual é a forma mais rápida da célula conseguir fosforilar esse ADP para formar um ATP novo? É quebrar essa estrutura, essa molécula que é a fosfocreatina. Uma vez quebrando ela, já que ela é uma molécula bem simples, ela é quebrada rapidamente, basta a atividade de uma enzima, que é a creatinoquinase, você quebra ela, uma vez você quebrando, você libera um fosfato, que é bem oportuno esse fosfato ser liberado, né, já que precisa de fosfato aqui também, e libera a energia dessa ligação também, é o que está sendo demonstrado aqui, ó. Fosfato de creatina mais ADP, gerando o quê? Separou-se esse fosfato, que é o P, separou-se o fosfato da creatina, gerou-se o quê? A creatina sozinha, né? A creatina perdeu o seu fosfato, ela ficou sozinha. Esse fosfato pode ser reciclado, pode ser utilizado para formar um novo ADP. Então, à medida que esse ADP aumenta no meio intracelular, recapitulando, significa que mais ATP foi quebrado. Isso é o estímulo para essa célula entender que ela está precisando de mais energia para um trabalho biológico. Mais ADP significa mais substrato para a creatinoquinase quebrar fosfocreatina, liberar a energia dessa ligação, aproveitar essa energia para pegar esse mesmo fosfato, fosforilar o ADP e formar um novo ATP. Olha que interessante, isso aqui é um ciclo bem rápido, né? Formando-se esse novo ATP, esse ATP então vai ser quebrado e gerar mais energia e assim por diante. Quer dizer que a célula poderia ficar só aqui, quebrando ATP, aumentando ADP, esse ADP recebendo o fosfato e a energia da fosfocreatina, gerando mais ATP e assim por diante? Não. Por quê, gente? Para isso continuar, para esse ciclo continuar sozinho, o que é que tem que acontecer? Tem que existir fosfocreatina. Para existir fosfocreatina, mais fosfatos têm que ser inseridos de volta, né, novamente nessa creatina. Então, esse estoque, ele vai se a demanda por ATP for muito ATP de uma vez só, ele não vai dar conta, porque a creatina vai ficar sozinha, sem o fosfato, e o tempo necessário para essa creatina ser fosforilada novamente, quem é que faz isso? A creatinoquinase, o tempo necessário para isso não vai dar conta. Quando isso acontece, entra em ação um estímulo para quê? Para a quebra da glicose. Quem é que estimula isso? O aumento das concentrações de ADP, porque está informando para a célula que ó, já está acabando os estoques de fosfato creatina, a ressíntese de fosfato creatina não está mais dando conta. Eu contando assim, gente, parece uma história longa, né? Isso aqui é uma questão de milissegundos, não leva nem um segundo, tudo isso. É a via explosiva que a gente chama. Inclusive, nos trabalhos musculares explosivos, que são aqueles por exemplo, força contra uma resistência, uma pontuação muscular contra a resistência como exercício de força,
ou ainda os mais explosivos ainda, como um sprint ou uma explosão muscular muito acentuada, o estoque de fosfato de creatina é muito importante para determinar a quantidade de ATP que vai ser conseguido recrutar, vai conseguir ser recrutado de uma vez só para possibilitar aquele grupamento muscular grande conseguir se contrair de uma vez só. Por isso que tem gente que se suplementa com creatina, porque você aumenta o aporte principal para isso, mas existe um limite. Porque se a demanda por energia continuar, você sai daquele momento explosivo, o trabalho muscular continua exigindo ATP, ele não cessou, e a creatina começa a sobrar, porque ela não dá tempo para ressintetizar todos os estoques de fosfato de creatina. Isso só vai acontecer quando? Quando a demanda for diminuindo, esse indivíduo entrar em repouso. Nesse momento, a energia vai ser utilizada agora não mais para o trabalho mecânico, vai ser utilizada para ligar o fosfato de volta à creatina e reestocar os estoques de fosfocreatina nos momentos anabólicos. Mas aqui a gente está falando do momento catabólico, ok? Então, retomando aqui, ela começa a se esgotar esse estoque, então os níveis de ADP começam a subir e isso continua informando para a célula para o quê? O quê? Faça mais ATP de outro lugar, dê seus pulos. E de onde é que esse outro lugar vem? Da glicose. Então, gente, a importância dessa via não é nem fornecer energia já para o trabalho em si, para o trabalho biológico em si, porque essa via é bastante limitada. A importância dela é ser o gatilho, é ser a faísca para ativar os estágios iniciais do catabolismo do glicogênio e da glicose, que através deles é que se possibilitam as outras vias de oxidação celular. E de onde é que vem essa glicose? Isso aí a gente já viu, né? Essa glicose ou vem do alimento ou vem da quebra do nosso glicogênio armazenado. Quando a gente fala de alimento, isso aqui novamente é o que vocês viram com a Cassiane, por isso que é importante entender como isso é recrutado. Só quem sintetiza glicose propriamente dita na natureza são as plantas. Processo de fotossíntese. É o único ser vivo que sintetiza glicose. É planta. Encontrado onde? Nas folhas, na madeira, que existem vários tipos de glicose, né, gente? A fibra é um tipo de carboidrato também. Porém, a gente não tem enzima para quebrar ela, né? É daqui que vem a nossa fonte dietética de glicose, seja nas folhas, na madeira, nas frutas principalmente, a frutose, sacarose, enfim, cereais, legumes, para a gente saber de onde é que começa essa história, né? E a glicose, então, vai ser catabolizada, vai ser metabolizada, e é aqui que inicia-se esse processo que todos nós nos apegamos bastante na nossa graduação, né? A gente adora estudar isso aqui na graduação e todo mundo faz a prova sobre bioenergética na disciplina de bioquímica, adorando, né, esse assunto, para não dizer o contrário. Mas não tem nada demais. Vamos lá. Essa glicose, então, vai ser quebrada no processo de glicólise, cujo, isso aqui é a fase anaeróbia, cujo último produto é quem? É o piruvato. Aqui, gente, o que está nessa parte bege está no citoplasma. O que está aqui na parte azulzinha, azul bebê, é dentro da mitocôndria. Então, do piruvato para frente, é a parte aeróbia da coisa, que acontece dentro da mitocôndria. Tem a participação do oxigênio, ok? E o que é que está acontecendo aqui em todo esse processo? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de transportes de elétrons. Lembra que eu falei para vocês que os substratos energéticos, e aqui eu estou falando do primeiro deles, que é a glicose, ela é uma fonte de hidrogênios, para cujos elétrons serão transportados para a cadeia transportadora de elétrons, que é onde vai ser gerada essa energia potencial para síntese do ATP. Como é que ele é transportado? Através de uma coenzima, de uma estrutura coenzimática que a gente chama de NAD. É uma espécie de nucleotídeo ou coenzima que a gente chama de NAD, que tem uma alta capacidade redox. Significa o quê? Ela se oxida e se reduz
a bem entender, basta ter elétron para isso. Então, o NAD, na sua forma oxidada, é capaz de ganhar, tem bastante afinidade para ganhar um elétron e se reduzir a NADH. E é assim que esse elétron vai ser transportado adiante, vai ser transportado para a cadeia transportadora de elétrons. Isso acontece nessa região amino terminal. Pode ver que nesse grupo amino, o que, é que aconteceu aqui? Eu tinha só 2 hidrogênios. Olha no NADH. Por isso que o NAD+, vira um NADH. Ele ganhou esse elétron aqui, tem um elétron a mais, e ele transporta esse elétron adiante. Estão lá para isso, para transportar esse hidrogênio adiante. E como é que eles conseguem tirar o hidrogênio desse substrato? Não é eles que tiram, certo? O hidrogênio, carregando esse elétron, já tem que estar retirado, já tem que estar lá prontinho para o NAD pegar e levar adiante. Quem é que retira? Geralmente, gente, são reações químicas catalisadas por enzimas que a gente chama de desidrogenases. O próprio nome já diz. O que é que uma desidrogenase faz? Permite com que aquele substrato perca uma molécula de hidrogênio. E assim a gente já sabe o restante da história. Então, sempre que eu falar que ela está sofrendo a atividade de uma desidrogenase, isso já permite com que o elétron daquele hidrogênio seja levado adiante através de quem? Do NAD, que vai virar NADH, porque ganhou esse hidrogênio a mais. E assim por diante. Tranquilo? Isso aqui é muito importante. Está sempre falando disso. A gente pode ver que na fase anaeróbia da glicólise já acontece esse transporte aqui, sem a participação de oxigênio. Já tem algum elétron sendo transportado, sendo que aqui está no citoplasma. A cadeia transportadora de elétrons é lá dentro da mitocôndria. Então, esse elétron ele é lançado, a gente chama de uma via de lançadora de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, ok? Por isso que essa via aqui ela é anaeróbia, é uma fase anaeróbia, mas que contribui para a existência da fase aeróbia também. Por quê? Porque mesmo ela sendo anaeróbia, é tirada dela um elétron que a gente chama aqui de elétron de alta energia, porque a capacidade energética dele é alta. O que significa dizer que a capacidade energética é alta? Esse elétron vai ser aproveitado para sintetizar ATP. Sintetizar ATP é a capacidade energética. Então, são elétrons de alta energia que serão levados lá para a mitocôndria na fase aeróbia dessa história, ok? Porém, aqui ainda na fase anaeróbia, a gente vê que já existe a síntese de uma molécula de ATP também. Então, é importante a gente se debruçar aqui nessa fase, depois a outra fase e assim por diante, mas está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vocês podem ver que na fase aeróbia também, assim que o piruvato entra na mitocôndria, já existe também a liberação de mais um hidrogênio, né, de mais um elétron carregado por esse NAD adiante, já existe aqui. E qual a grande importância do ciclo do ácido cítrico, gente? É o ciclo do ácido cítrico que proporciona a maior quantidade de elétrons de alta energia que serão levados para quem? Para o sistema de transporte de elétrons, ou cadeia de transporte de elétrons. Quer dizer que o ciclo do ácido cítrico, esse monte de reação química, existe só para isso, só para disponibilizar substratos que podem doar hidrogênios e os elétrons desses hidrogênios que alimentarão o sistema de transporte de elétrons, é só para isso. Mas a gente não pode chamar de só, né? Porque é justamente disso que depende a síntese de ATP. E ele contribui muito para isso, é quem contribui mais. Daí a importância da fase aeróbia. Por isso que o montante total de ATP, resultado dos elétrons carregados daqui, é muito maior que o da fase anaeróbia. Outros detalhes importantes. Lembra que eu falei para vocês que os aminoácidos e o glicerol e os ácidos graxos são adjacentes a essa via? Ó. Alguns aminoácidos, ainda na fase anaeróbia, podem ser desaminados e alimentar
algumas dessas reações da glicólise. Aminoácidos também podem ser convertidos em piruvato. O próprio piruvato pode ser consequência da desaminação, transaminação, além de que outros aminoácidos também podem ser convertidos em intermediários de todo o ciclo do ácido cítrico também. Eles alimentam o ciclo do ácido cítrico. Por isso que numa situação em que glicose já está acabando e o tecido adiposo já está sendo quebrado à torta e à direita, numa situação de escassez mesmo de substrato energético, a quebra de proteínas, até inclusive proteínas estruturais, como tecido muscular, vai ser catabolizado porque esses aminoácidos podem ser liberados e seus carbonos podem alimentar essas vias que é originada pela glicose, claro, pelo processo de glicólise. De forma parecida também, o glicerol e os ácidos graxos. Glicólise é metabolismo da glicose. Porém, em várias das reações que a gente vai ver que acontece aqui, o glicerol pode entrar em uma delas. O glicerol pode entrar aqui, mas tem que estar havendo a cadeia já, né? Mas o glicerol pode alimentar aqui também. Os ácidos graxos podem ser convertidos em quê? Isso aqui é muito importante, a gente vai ter uma aula inteira só sobre isso. Os ácidos graxos provenientes de quem? Do triacilglicerol. É do triacilglicerol que sai o glicerol que vem para cá. E os ácidos graxos que vêm para cá. Ácido graxo dentro da mitocôndria, né? Ele pode ser aproveitado em que forma? Em forma de acetil-CoA. Quer dizer que o ácido graxo pode ser convertido em acetil-CoA? Pode, ele existe aqui para isso. É o processo que a gente chama de beta-oxidação. Processos em que os grupos acios que constituído de 2 em 2 carbonos da grande cadeia do ácido graxo, eles são convertidos de 2 em 2 em acetil coenzima A, que não é nada mais nada menos que quem dá entrada em todo o ciclo do ácido cítrico. Então o aproveitamento deles aqui é quase que infinito, ok? Então a gente vai falar bastante disso também. E o montante de ATP, é importante a gente entender onde é que tem síntese de ATP, né? Tem síntese de ATP, por menos ATP que seja, mas alguma molécula de ATP já é sintetizada na fase anaeróbia da glicólise, ou seja, tem ATP sendo sintetizado no citosol. A gente vai ver em que reação isso acontece. E na mitocôndria tem ATP que já pode ser sintetizado como consequência de alguma reação do ciclo do ácido cítrico. E claro, a principal fonte de ATP de todas, que é o que? O sistema de transporte de elétrons, que culmina na maior capacidade bioenergética de todas, que é de síntese de ATP nessa via. Como consequência, gente, por isso que se chama fosforilação oxidativa, que é quando esse ADP é fosforilado em ATP, como consequência disso, o oxigênio, bem pequenininho aqui embaixo, esse oxigênio, ele também recebe alguns elétrons. Receber elétron significa o quê? Quem recebe elétron é reduzido. Então, a síntese de ATP ela é diretamente proporcional à redução do oxigênio, de moléculas de oxigênio, a moléculas de água. A redução do oxigênio formando água. Por isso que a gente gera água, por exemplo, também proporcionalmente à taxa metabólica aeróbia. Muitos detalhes, a gente vai falar sobre cada um deles, ok?